lidar com as injustiças? Quando você é ofendido, desrespeitado, difamado, o que fazer? Aprenda hoje em Vencendo as Adversidades. Nós estamos numa série que tem como objetivo ajudar você a lidar com as adversidades da vida. E hoje falaremos sobre uma das mais complicadas situações que podem ocorrer conosco. Quando injustiças acontecem. Quando pessoas, talvez na nossa família, no nosso trabalho ou em algum lugar, cometem coisas que são contra nós. Um ato de injustiça, uma ofensa, uma difamação, um desrespeito, algo errado mesmo. O que fazer? Para isso, eu quero convidar você a, se você tiver disponível uma Bíblia, nós vamos juntos estudar a história de um personagem bíblico, José, e aprender em Deus como vencer as injustiças. Bom, é importante que a gente saiba que nós vivemos num mundo caído e por causa disso, todos nós, em algum momento da vida, passaremos por algum episódio de injustiça. Você provavelmente já viu nos jornais pessoas que foram presas injustamente, pessoas que foram acusadas de um crime que não cometeram, mas não são apenas esses casos extremos que geram injustiças. Talvez na sua família, na sua casa, no seu trabalho, você tenha sido acusado de ter feito algo injustamente. Ou ainda de ser acusado de ter uma postura que você não teve, ou uma intenção errada que você não teve. De fato, todos nós corremos o risco de sermos atingidos por isso nesse mundo. E também corremos o risco de sermos injustos com as pessoas. Como é que isso pode acontecer? Como é que você e eu podemos sofrer injustiças? Bom, nós podemos receber culpas e responsabilidades que não são nossas e as pessoas nos culpam e nos responsabilizam por uma coisa que nós não deveríamos ter feito, por exemplo. Ou ainda, outras pessoas tiram de nós aquilo que nós fizemos de correto e tratam isso como se nada tivesse acontecido. Da mesma maneira, nós podemos ser enganados, desrespeitados. São várias as possibilidades de sermos injustiçados, mas a verdade é, nós corremos o risco disso acontecer com a gente. E aí, o que fazer? Para isso eu quero convidar você a relembrar a história de um personagem da Bíblia muito conhecido que é José. A Bíblia vai contar que ele foi o filho de Jacó. Ele tinha outros 11 irmãos, e ele era um dos filhos mais novos. Só tinha um antes dele, que era o Benjamim. O que acontece é, José, porque era o filho mais novo, filho caçula, quase caçula, por assim dizer, ele ficava junto com o pai, enquanto os outros irmãos trabalhavam fora. Ele era, de alguma maneira, mais querido, mais bem tratado que os outros irmãos. Isso despertou inveja ou algum tipo de briga entre os irmãos. Acontece que uma vez José contou algo errado que os irmãos tinham feito. Os filhos de Jacó não eram gente assim, muito gente boa, não. E aí, por causa disso, os irmãos ficaram com raiva de José. Aconteceu um dia, isso está na Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 37, quando Jacó pediu a José que fosse ver os irmãos dele. Os irmãos, quando viram José chegando, ficaram com raiva e tiveram a ideia de matá-lo. Depois, acharam melhor não matar, mas vender José como escravo. Esse é o primeiro relato de uma possibilidade de injustiça. Injustiça em meio à família. Quando se atribui dores e culpas aos membros da família. Histórias de filhos que batem, machucam e maltratam pais. Histórias de pais que abandonam e desrespeitam seus filhos. Histórias de maridos que traem e desrespeitam suas mulheres, mulheres que traem e desrespeitam seus maridos. Um ambiente de traumas, de dores, de sofrimento. Isso pode acontecer em família. E é o que acontece na vida de José. Ele é traído pelos irmãos, ele é enganado pelos irmãos e é levado como escravo. Toda a vida que ele tinha pensado e programado, da noite para o dia, vai embora. Porque os irmãos resolveram agir com injustiça com ele.
Um segundo caso que acontece com José é a injustiça no ambiente de trabalho. Gênesis 39 conta isso. Ele vai para uma casa de alguém chamado Potifar. Lá ele começa a se desenvolver, ele é um homem bonito, um homem atraente, a Bíblia vai dizer isso. E isso atrai a atenção da mulher de Potifar. E ela começa a assediar José. Se nós usássemos uma linguagem moderna, nós diríamos que ela assediou sexualmente a José. E José era fiel a Deus, porque ele sofreu injustiça, mas permaneceu fiel a Deus. Só que ela busca ter um relacionamento com José e José nega. E ela tenta e tenta e tenta até o momento onde ela arma um esquema onde os dois ficam sozinhos. Ela dá o bote, mas José foge. E o que ela faz? Ela denuncia José de forma mentirosa de que ele teria tentado abusá-la. Como resultado, ele é levado preso. É possível sofrer injustiças no trabalho. Talvez casos como esse de assédio sexual, assédio moral, desrespeito, pessoas que colocam coisas erradas e atribuem a outras. É possível sofrer injustiças em ambientes profissionais. Você faz o seu trabalho e você não é pago. Você contrata alguém e esse alguém não faz o trabalho pelo qual foi pago. Diversas situações onde o seu direito, aquilo que foi combinado, não é cumprido. E é isso que acontece com José. José é levado preso injustamente por uma acusação mentirosa, caluniosa da mulher de Potifar, que, porque José se recusou a se relacionar sexualmente com ela, ela resolveu transformar a vida dele em uma terrível confusão. E uma terceira forma que a injustiça se manifestou na vida de José foi na prisão. A Bíblia vai contar isso no livro de Gênesis, no capítulo 40, que ele, José, Deus tinha dado a ele a capacidade de revelar sonhos. E ele revelou o sonho de um copeiro e de um padeiro. No sonho, o copeiro voltava a trabalhar para o faraó. Já o padeiro não. Ele morreria pouco tempo depois. Só que quando José revela o sonho para o copeiro, ele vai falar algo importante no livro do Gênesis, no capítulo de número 40, no verso de número 14. Ele diz assim: porém, falando para o copeiro, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o faraó e me tire dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então José pede auxílio ao copeiro para que ele pudesse explicar a sua situação, porque ele não tinha cometido nada errado. Só que o copeiro se esquece. Os nossos amigos, nossas pessoas que nós temos como colegas, como irmãos, podem ser injustas conosco, serem indiferentes à dor e ao sofrimento, prometerem alguma coisa e não cumprirem. Nós podemos ser vítimas das injustiças que ocorrem. Negam ajuda. Ao mesmo tempo, é importante lembrar, é importante saber que nós também podemos cometer injustiças. Porque todas essas coisas que ocorreram na vida de José, nós também podemos estar realizando na vida de outras pessoas. E como José reagiu a todas essas injustiças? Ele confiou em Deus. E Deus, que é justo juiz, e Deus que usa as adversidades para nos trabalhar e nos refinar e moldar o nosso caráter, agiu na vida de José. E no momento oportuno, Deus permitiu que José pudesse sair dessa situação de injustiça. E aí ele foi desafiado a como não ser injusto e como não retribuir com o mal aquilo que acometeu a ele. E isso está descrito nos capítulos posteriores de Gênesis 42 até 48. José teve a oportunidade de se transformar em governador, graças à intervenção de Deus. E esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Deus sabe que você está sendo injustiçado. Deus sabe, se você já sofreu uma injustiça, Deus sabe que isso aconteceu com você.
E você precisa confiar que ele é justo juiz e ele no momento oportuno agirá. Esse é um ponto que precisa estar no seu coração. Caso contrário, você pode se transformar em alguém dominado pela ira, pela amargura e pelo ressentimento. A história continua. José tem a oportunidade de encontrar novamente com seus irmãos numa outra condição. E ali ele tinha uma escolha. Eu pago a injustiça que os meus irmãos cometeram ou eu ajo de forma diferente? E com a graça de Deus, ele escolheu agir de forma diferente. E por que isso aconteceu? Porque ele teve convicção de que Deus permitiu, Deus conduziu, Deus cuidou dele, apesar do ambiente, apesar de um contexto, apesar de pessoas terem cometido injustiças na vida de José. E aqui eu quero convidar você a pensar e aplicar esse texto. Eu quero convidar você a, talvez na sua casa, com mais tempo, estudar esse texto de José, com essa perspectiva da injustiça, a o que fazer quando você sofre uma injustiça na sua vida. Quando você é ofendido, difamado, desrespeitado. E também uma palavra para, talvez, o que fazer se você já ofendeu e desrespeitou alguém. Primeiro, se você já foi injustiçado, se você já foi desrespeitado, se você já foi, de alguma maneira, ofendido nessa realidade. O que fazer? A primeira coisa que você deve fazer é ir a Deus e se aproximar dele. Uma coisa que acontece muito e é um fenômeno danoso é que as pessoas, quando são injustiçadas, desrespeitadas, ofendidas, especialmente se forem num ambiente de família, de igreja, num ambiente onde você confiava nas pessoas, a tendência é que elas acabem achando que Deus não nada fez e elas acabam se afastando de Deus. Isso é um erro. Se você sofreu algum tipo de injustiça, de dor, de desrespeito, não se afaste de Deus, se aproxime mais dele. Entregue a ele a oração, entregue a ele essa dor, esse sentimento que aparece. Não se afaste dele, mantenha-se firme com ele. Porque é isso que a gente percebe ao longo da história de José. Ainda que Deus não parecesse estar com ele, a Bíblia é clara em dizer que Deus estava com José. E Deus cuidava dele, e Deus abençoava a vida dele. Então, o primeiro passo, se você sofreu ou tem sofrido injustiça, é se aproximar de Deus, sabendo e confiando que Ele é justo juiz. E Ele sabe que você está passando por um momento de injustiça. A segunda coisa é não negar que você está sendo injustiçado. Você sabe, especialmente em um ambiente de família e de igreja, às vezes nós estamos sofrendo algo ruim, mas nós, porque talvez não queremos lidar com a situação, ou porque nós não tenhamos outras ferramentas, nós negamos que estamos sendo injustiçados. Nós negamos que estamos sendo ofendidos, que estamos sendo desrespeitados, que estamos recebendo algum tipo de ofensa, de desrespeito. E o resultado disso é que a gente finge que está tudo bem quando não está. E por dentro, às vezes a raiva, a amargura, o rancor acabam dominando. Não, por favor, não faça isso. Não negue, não finja que tudo está bem quando você está sendo ofendido. Entregue isso para Deus e reconheça esse momento. E aí, não se vingue. Não se vingue. Antes, porém, é importante que você entenda que estamos falando de diversos tipos de injustiça. E algumas delas trazem ameaças reais à vida e à segurança. Nesse caso, é importante que você busque proteção. É importante que você busque apoio, que você busque auxílio, que você busque auxílio inclusive da lei, inclusive de pessoas que possam guardar você, porque isso pode estar gerando um episódio que pode gerar danos grandes a você. Então é importante que você busque proteção e não se vingue. E aqui é um ponto importante, porque quando somos injustiçados, a nossa tendência é pagarmos o mal com o mal. A nossa tendência é atuarmos contra. Alguém me feriu, a minha tendência é ferir de volta.
E Deus vai dizer, não faça isso porque a vingança é do Senhor. A palavra vai dizer no livro de Deuteronômio e também no livro de Romanos. Romanos capítulo 12 e Deuteronômio 32. Nossa tendência é combatermos ferro com ferro, fogo com fogo. E Deus está dizendo, não se vingue. Não busque a vingança. José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, de colocar neles a mesma dor que ele sofreu. Mas por causa da bondade de Deus na vida dele, ele entendeu que esse era um caminho de destruição. As pessoas que escolhem a vingança, elas acabam se transformando em pessoas dominadas pela amargura e pela ira, pelo ressentimento, pelo rancor. Isso traz mais dor e sofrimento do que talvez a própria injustiça que foi acometida. Isso nos faz lembrar o seguinte: nós também não devemos colocar no outro e jogar no outro a raiva que outras pessoas fizeram contra nós. Às vezes você foi chateado no seu trabalho. Sua tendência, sem perceber, é descontar a sua raiva na sua família. Ou descontar a raiva que um amigo fez no outro amigo. Ou então você teve um relacionamento e o namorado, a namorada, o marido, a esposa, ele te desrespeitou. E a sua tendência é colocar essa raiva, essa ira, no próximo namorado, na próxima namorada, no próximo relacionamento. Ao fazer isso, você escolhe o caminho do mal e se prejudica. Então, quando essa injustiça ocorrer, lembre-se de não colocar no outro e não depositar no outro a raiva e a injustiça que você cometeu. Isso significa perdoar. Perdoar não é fácil, é uma palavra muito bonita, até a hora que a gente tem que perdoar, o C.S. Lewis vai dizer. Mas é importante que você faça isso. É importante que você saiba que perdoar não é fingir que não aconteceu, não é ignorar a necessidade de buscar a justiça, por exemplo, ou a necessidade de você se proteger. É deixar que Deus resolva a questão. É deixar que essa dor, a raiva, esse desejo de ferir, de machucar, de ofender, deixe que Deus faça isso. Mas lembre-se, perdoar não é fingir que está tudo bem. Para mais detalhes sobre o que é perdoar, eu quero convidar você a, se você puder, assistir um vídeo da nossa igreja. Um vídeo chamado Buscando o Perdão e Não a Vingança. O link vai estar aqui, o card, é só você clicar e você vai ter acesso a esse vídeo. Mas o ponto é, confie que Deus está cuidando de você. Confie que Deus sabe e que Deus trará julgamento a todas as coisas. Inclusive, se você cometeu injustiça, porque esse é o outro ponto. Porque talvez você esteja vendo esse vídeo e naturalmente nós lembramos de episódios onde nós ferimos. Ou melhor, nós somos feridos, nós somos ofendidos. Mas nem sempre nós lembramos que nós ferimos, nós machucamos. Nós, eventualmente, fomos as pessoas que desrespeitamos as outras, que fomos injustos. E nós também precisamos ter consciência disso. E o que fazer se esse é o seu caso? Se você cometeu um ato de injustiça, de desrespeito, a primeira coisa é que você precisa entregar isso a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, receberá misericórdia. Aquele, porém, que não faz isso, será destruído no momento. O livro de Provérbios vai falar isso, capítulo 28. Se você cometeu um ato de injustiça contra alguém, admita isso perante Deus. E entra o segundo passo. Talvez Deus requeira que você vá lá e peça perdão à pessoa. Nós temos a possibilidade de ofender e fazer injustiças com as pessoas de forma muito fácil. Uma delas, a forma mais fácil, é através das nossas palavras. Às vezes, cometemos atos de injustiça contra os outros na forma como falamos, na forma como criticamos, na forma como atribuímos ao outro uma culpa que não é dele. Uma coisa que um pastor Neil Barreto falou é muito importante e vale a pena a gente falar. Uma das formas mais terríveis de matar uma pessoa é através da nossa língua. Porque se eu falo mal, por exemplo, de alguém para uma outra pessoa, eu estou matando esta pessoa no coração daquela outra pessoa. Vou dar um exemplo. João, Maria e José.
Digamos que o João fala mal da Maria para o José. O que o João está fazendo? O João está matando a Maria no coração do José. O José poderia ser um grande amigo da Maria. Poderia ser um instrumento de bênção na vida da Maria. A Maria podia ser um grande instrumento de bênção na vida do José. Mas porque o João falou mal da Maria para o José, ele matou a Maria no coração do José. E o relacionamento foi destruído antes de começar. Isso é um fruto de injustiça. E talvez você já tenha cometido isso na sua vida. E se esse é o seu caso, você precisa admitir isso. E precisa buscar que Deus faça e perdoe você. Mas também, dependendo da situação, você precisa pedir perdão à pessoa que você cometeu o erro. Não apenas pedir perdão. Em alguns casos, Deus vai demandar que você busque e faça reparação. Um pedido público de desculpas, o pagamento daquilo que você não pagou, um reconhecimento do mal que você cometeu ao outro. E é importante que você entenda que o seu comportamento influencia a vida dos outros. E é importante que você entenda que Deus trará julgamento todas as coisas, inclusive os atos injustos que cometemos. Mesmo aqueles que fizemos com boas intenções. E aqui é um ponto importante. Nós precisamos observar o nosso coração. Porque às vezes, querendo fazer o que é o correto, nós machucamos os outros. No afã de fazer o que é o adequado, nós acabamos machucando e ofendendo e ferindo e humilhando e desrespeitando pessoas ao nosso redor. Pessoas que amamos, pessoas da nossa família. E Deus hoje deseja lembrar você que esse é um caminho de morte. Por isso, se você foi injustiçado, eu quero convidar você a lembrar de Cristo. Porque Cristo é um exemplo para você. Ele, a Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 5, 21, não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Cristo, ele sofreu a injustiça para que nós pudéssemos receber a justiça dele. E porque nós recebemos a justiça de Cristo, então nós podemos perdoar e podemos ir em frente. E para você que tem cometido atos errados de injustiça, Cristo é um justo juiz e que trará julgamento a todas as coisas. E você precisa, hoje, depositar a sua esperança, a sua confiança nele. Arrepender-se dos seus pecados e confiar no Senhor. Eu quero convidar você, se você foi ofendido, desrespeitado, sofreu ou tem sofrido injustiças, a confiar na providência divina, a confiar no Senhor e deixar que Deus restaure sua vida. E Deus permita que você vá além, apesar dessas adversidades que você tem passado. Que Deus ajude você, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê entendimento para tudo isso que foi falado. E que Deus possa guiar você para que você possa viver uma vida plena e além dessas circunstâncias. Porque Deus estará com você, apesar do que vier a acontecer. Que Deus te abençoe.